Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Desde já peço que compartilhe o canal, divulgue o canal entre seus conhecidos, amigos, colegas. Assista os vídeos em sua inteireza para ajudar o canal e bem como deixe seus comentários, dê seus likes ou seus dislikes, se for o caso. E hoje nós vamos falar sobre Noé novamente, certo? Uma vez ou outra eu vou trazer sempre um texto, o vídeo falando dessas questões do dilúvio, porque sempre são muitas questões ali, né, envolvidas. Não tem como você abranger todas elas em um único vídeo, em um único texto também. Então, hoje nós vamos falar da questão que a Bíblia fala, ou menciona, de que Noé era o único homem justo daquele local. E isso é uma mentira, pessoal, é uma farsa. O texto mostra que isso é uma farsa, uma invenção, uma lenda. Noé era o único homem justo, a farsa. Essa declaração encontramos no texto bíblico. Noé, segundo o mesmo, foi o único que fora encontrado sem mácula entre os seus contemporâneos. Não havia homem igual a Noé aos olhos de Javé, o Deus que as narrativas forjadas do Velho Testamento aponta que, desculpa pessoal, o Deus que as narrativas forjadas do Velho Testamento aponta que era adorado de há muito por Sete, Enoque, Matusalém, Lameque e tantos outros. Mas se Noé descendia de uma linhagem de tantos homens tementes e fiéis a Javé, como esses que já mencionamos, onde foram parar todo esse povo, pessoal, quando Noé foi avisado da matança que viria através das águas do dilúvio? E não é descendente desse povo todo que viveu não sei quantos anos? Entenderam, pessoal? Por que eles não foram contados como homens fiéis também? Seus descendentes, parentes, né, que eram muitos. Por quê? Note que Noé tinha centenas de parentes, irmãos, primos, sobrinhos, tios, cunhados e mesmo seus pais. Porém, o texto nos diz que ninguém era perfeito como Noé e seus filhos. Vocês acreditam numa história mentirosa dessa? Tem que ser muito infantil, pessoal, para acreditar numa história dessa. A história de Noé e as demais que podemos encontrar na Bíblia não passam de lendas, de mentiras. Vamos analisar essas e outras questões que nos mostrarão que a Bíblia é um livro de lendas. É literatura primitiva, pessoal. É um livro de lendas, literatura primitiva que havia razão de ser para as pessoas daquela época, que também eram primitivas. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, veja, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Veja, pessoal, aqui nós vemos que o texto nos diz que o homem, o homem que o Deus hebreu havia criado, e aqui se refere a todos os homens, aqui o termo homem foi usado de forma genérica para abranger todos os homens, né, inclusive as mulheres. Não havia ninguém entre esse gênero aqui, homem, que fosse justo como Noé. Veja, ele disse que ia acabar com todos os homens, né? O homem aqui é todos os homens, porque não é, inclusive os animais, tal, e coisa do tipo, porque havia se arrependido, né, de tê-los feito. Aí só que ele achou um, no meio de todos esses aqui, ele achou um que
achou graça aos seus olhos. E esse era Noé. Tá entendendo? O homem, porém, veja a expressão, o homem, porém. Ou seja, de todos esses homens aqui, só um existia. Era Noé, que achou graça diante, graça no caso é favor aqui, certo? Essa graça aqui é favor, quer dizer, favor. Achou favor diante dos olhos de Javé, Noé. Só ele era justo e íntegro entre aqueles que compunham a sua, o seu tempo, a sua época, os seus conterrâneos, os seus contemporâneos. Contemporâneos são as pessoas da mesma época, certo? Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Imagina, né? Naquela época a terra já estava cheia de violência. Bom, o texto é claro. Do gênero humano, só Noé era justo e por isso achou favor aos olhos de Javé. Vejam mais essa declaração reafirmando as qualidades de Noé como o único homem justo naquela época. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. No meio daquela geração, só Noé era justo. Noé e seus 3 filhos, noras e mulher. Só que essas declarações geram um enorme problema no contexto da historinha de Noé, pessoal. Sabe qual? Os pais e muitos parentes de Noé, como nós já afirmamos, estavam ainda vivos. Vejam, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos. Sai para boi dormir, né? E teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Feliz da vida, né? Vejam, o pai de Noé teve outros filhos e filhas, pessoal. E aí, o texto diz, depois que ele gerou o tal do Noé, diz que ele ainda teve filhos, filhas. Ou seja, Noé tinha irmãos, diversos irmãos, centenas de irmãos, centenas de irmãs. E essas irmãs com certeza casaram, esses irmãos com certeza casaram, ou seja, Noé tinha diversos irmãos, diversas irmãs, Noé tinha diversos sobrinhos, certo? Noé tinha diversos cunhados e assim por diante, vindos desses filhos e filhas do seu pai. Vejam, o pai de Noé teve outros filhos e filhas, e segundo a crença cristã e judaica, Lameque e outros eram homens também justos e tementes a Javé. Eles pregam, os cristãos pregam que Noé vem da linhagem de Sete, e daí ser homem justo. E que todos que eram da linhagem de Sete eram homens justos, homens adoradores de Javé. A Bíblia diz, né, na, na parte monoteísta, que Sete foi o primeiro dos filhos de Adão e Eva a falar do Senhor. Naqueles tempos começou a evocar o nome do Senhor, coisa do tipo. Outros dizem que essa expressão quer dizer que haviam passado a usar o nome de Javé de forma desrespeitosa. Já outros entendem que passaram a falar de uma outra forma desse nome de Javé, certo? Bom, então, pessoal, Noé vinha de uma linhagem, Noé vinha da linhagem de Sete, que, como eu disse, as correntes cristãs e judaica dizem que era uma corrente de homens justos, de homens santos. Então, para onde foi parar esse povo todo? Desses parentes todos de Noé, em sua época, já que ele vinha dessa descendência de Sete.
que vinha Enoque e outros lá. Onde foram parar essas pessoas todas, pessoal? Que eram homens justos, homens corretos, a ponto de que só Noé foi visto como justo e, e santo, perfeito? O pai de Noé viveu 770 anos, como nós vimos. Ou seja, o pai de Noé ainda viveu para alcançar os 595 anos de vida de Noé, pessoal. E que ainda não havia vindo o dilúvio. Até 595 da vida de Noé ainda não havia vindo o dilúvio. Portanto, o pai de Noé, quando ele alcança 595 anos, o pai de Noé estava vivo. Está entendendo, pessoal? O pai de Noé estava vivo quando ele tinha. Ele quem? Noé. Quando Noé tinha 595 anos, ainda estava vivo. O dilúvio só vem quando Noé tem seus 600 anos. Ou seja, o pai de Noé só vai morrer, nesse caso aqui, 5 anos depois. 5 anos depois, vem o dilúvio. Tá entendendo? E segundo a mitologia hebraica aqui desses textos do Gênesis, o dilúvio vem quando Noé tem 600 anos. Aí ele fica um ano, em torno de um ano dentro da arca, e sai com 601. Entenderam? Então, isso implica dizer que o pai de Noé, o Lameque, viveu até os 595 anos de Noé. Entenderam? E o que eu quero dizer com isso? Que não era só Noé que era um injusto. Quando esse Deus apareceu para Noé, havia os parentes de Noé, pessoal, que eram irmãs, cunhados, cunhadas, sobrinhos, primos desses filhos e filhas de Noé. Tá entendendo? Eram também homens justos. Mas a Bíblia diz que Javé apareceu e diz que ali era uma contemporaneidade de pessoas injustas, iníquas e perversas. Olha que mentira. Se havia esses homens todos, pessoal, parente todo de Noé. Os parentes todos de Noé não prestavam. Isso é mentira, porque você diz que eles descendem de Sete. E os descendentes de Sete não eram homens justos, a ponto de até mesmo haver a crença entre os cristãos de que os filhos do verdadeiro Deus, que ali o Gênesis fala que tiveram relações sexuais com as filhas dos homens, eram descendentes de Sete, chamando ele de filho do verdadeiro Deus. Ou seja, eram homens justos, pessoal. Eram homens tementes a Deus. Mas não, a Bíblia vem com a burrice de quem escreveu dizer que Noé era o único homem justo daquela contemporaneidade de Noé. Veja que absurdo. A Bíblia se desmente, pessoal. Mentira pura. E mais, os irmãos de Noé eram mais jovens, já que depois que o pai gerou Noé, é que passou a ter filhos e filhas. Logo, esses filhos e filhas de Lameque eram mais jovens que Noé, certo? Ele, né? Portanto, havia irmãos, irmãs, sobrinhos, cunhados, primos, nora, sogra, tudo parente de Noé que ainda estavam vivos quando veio o dilúvio. Lembre-se, o dilúvio veio no ano 600 da vida de Noé. E como nós vimos, o pai de Noé viveu até os 595 anos da vida de Noé, quando não havia ainda dilúvio. Sem falar, não, eu não estou só tratando da questão do pai de Noé, que, segundo a lenda, era homem justo, e os filhos que teve também eram homens justos, porque vinham da descendência de Sete. E é tanto que valorizam tanto lá também Abraão, porque vinha da descendência de Sete, certo? Então, pessoal, Noé tinha esses parentes todos ainda vivos, e eram da descendência de Sete, logo homens justos, pessoas justas. Entenderam o que eu quero dizer? Haviam centenas de pessoas justas no tempo de Noé. O contexto, ali é só uma história mentirosa que inventaram para dizer que houve esse tal desse dilúvio. Tá entendendo? E que Noé foi salvo lá para naquela arca.
O contexto bíblico também aponta, pessoal, que a arca não poderia ter sido construída quando Noé tinha 600 anos. Não pode, não tem sentido que quando Noé completou 600 anos, ele começou a construir a arca, né? Porque Noé só entra na arca quando ele completa 600 anos. Então, essa arca só pode ter sido construída quando, pessoal? Antes de Noé completar seus 500 anos. Ou antes de Noé completar seus 600 anos. E se a arca começa a ser construída quando Noé tem seus 500 anos e não 600 anos, de novo implica o quê? Dizer que o pai de Noé estava vivo. Lembre-se, o pai de Noé vai viver até os 595 anos da vida de Noé. Entenderam? A arca só poderia ser construída antes do ano 600 da vida de Noé. Ou seja, tem de ser construída dentro dos seus 500 anos de vida. Se a arca é construída dentro dos 500 anos de vida de Noé, o pai de Noé estava vivo. Quando Noé recebeu a tal proclamação do Deus hebreu dizendo que ia destruir todo mundo porque ninguém prestava. Vê se tem sentido? Pois foi nessa sua idade de 600 anos que ele entrou na arca, e após isso veio o dilúvio. Portanto, o aviso de Javé para Noé construir a arca ocorreu quando Noé ainda não tinha 600 anos, pessoal. Dessa forma, antes do aviso, o pai de Noé, Lameque, estava vivo. E se ele estava vivo, Noé não era o único homem justo entre seus contemporâneos. Se nós imaginarmos que o resto não prestava, só o resto não prestava dos filhos, né, de Lameque. Mas Lameque e Noé, mas Lameque prestava, né? Mas seus filhos não prestavam, com exceção de Noé. Aí, ainda assim, teríamos Lameque como homem justo e Noé. Aí o Deus hebreu vem e diz que Lameque não prestava, quem prestava é Noé. Entenderam? Quer dizer? Mas isso ainda não faz sentido, entendeu, pessoal? Porque tanto Lameque como os filhos de Lameque, que eram os filhos e filhas, inclusive o tal do Noé, que era o mais velho, eram homens justos e descendiam de Sete. Então Lameque estava vivo. E se ele estava vivo, Noé não era o único homem justo entre seus contemporâneos, e nem mesmo entre os de sua geração, e nem de sua casa. Entenderam? Uma arca com esse porte, né, para aquela época, que era tipo um Titanic para aquela época, e com as dificuldades próprias da época, como conseguir ferramentas e coisas do tipo, que nos parece ser uma mentira, né? A construção da arca, né? Fariam com que essa construção, tudo isso que nós falamos, né? A dificuldade da época, as dificuldades próprias da época e o porte da arca para a época, a questão de madeira, prego, coisa do tipo, o piche que diz que foi usado lá, um tal de um negócio para isolante, para não deixar a água entrar, coisa do tipo, tudo isso implica tempo. Então a arca, novamente digo, a construção da arca teve que dispendiar um longo tempo para ser construída. Ou levou-se muito tempo para que Noé e seus filhos construíssem essa obra, que na época, para a época e para o padrão da época, seria um Titanic. E isso, pessoal, reforça o que já afirmamos, que o aviso para construir a arca da parte de Javé teria que vir numa época em que o pai de Noé estava vivo e seus filhos, no caso de Noé, já estavam crescidos e casados. Entenderam? Porque, como nós já afirmamos, Noé entra na arca com 600 anos. Então, o aviso de Javé veio antes dos 600 anos de Noé. Então, se veio antes, o pai de Noé estava vivo. E tem a questão da arca. A arca não foi construída em 5 anos, vamos dizer assim, certo? Nem em 3 anos, em 2 anos, já que exigia uma série de coisas para construir essa arca. Tá entendendo? Então se gastou anos para construir essa arca.
E se levaram anos para construir essa arca, então o aviso de Javé veio não quando Noé tinha 600 anos, e sim quando ele tinha seus 500 anos, certo? E como nós estamos aqui argumentando no sentido de que a arca, para construir a arca, se precisar de tempo, então Noé sozinho não ia construir uma arca. Então Noé tinha que ter ajudantes, certo? E como o texto fala, Noé construiu a arca com seus filhos. Então o que isso nos faz concluir? Que o aviso do Deus Javé veio quando Noé teve seus filhos e já estavam casados e já eram homens. E quando é que a Bíblia diz que Noé passa a ter filhos? Quando Noé tem 500 anos. Entenderam? Então, segundo o contexto e o que nós podemos extrair dele, o aviso do Deus Javé, do Deus hebreu, que nessa época não podia ser hebreu, né? Porque não existia hebreu nessa história aqui, né? Que os hebreus vão surgir com a ideia de Abraão, lá depois que Abraão entra nas terras dos cananeus. Aqui ainda não existia hebreu, mas esse Deus é o que se torna o Deus dos hebreus, certo? Então, esse Deus que vai se tornar o Deus dos hebreus, ele aparece para Noé quando Noé tem seus filhos. Ou seja, quando Noé tem em torno dos seus 500 anos. E Noé tem seus filhos quando tem 500 anos. Então nós fechamos o martelo e dizemos que o Deus hebreu aparece a Noé quando ele tem os seus 500 anos. Entenderam? E como a Bíblia nos diz que Noé só foi ter filhos quando tinha 500 anos, então o contexto novamente nos conduz para dizermos que o aviso da parte de Javé veio de fato por esta ocasião, ou seja, quando Noé tinha seus 500 anos. Veja a passagem. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, a Cã e Jafé. Ou seja, na idade de 500 anos, Noé tem seus filhos, seus 3 filhos. Que é um absurdo, uma mentira, né? Um homem com 500 anos esperar esse tempo todo para ter filhos. Só 3 filhos, ainda por cima. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Ou seja, é aqui que nós sabemos que o dilúvio veio na época em que Noé tinha seus 600 anos. Ele tem seus filhos com 500, entra na arca com 600, então a duração de tempo entre o dilúvio, ou entre o chamado Deus Javé, para ele construir a arca, gerou em torno de uns 100 anos. Tá entendendo? Ou se você desejar, você pode assim, bom, ele teve seus filhos em torno dos seus 500 anos, então os filhos para crescer, se tornar homens, você joga aí mais uns 20 anos, então o tal do aviso veio quando Noé tinha os seus 520, 530 anos, por aí. Entenderam? E isso aí eu estou aproximando só para um pouco mais para a realidade nossa, né? Porque segundo a cultura diz que os hebreus não, porque nessa época não tinha hebreus, né? Mas que os homens eram vistos como maduros antes dos 20 anos, né? 12, 13 anos o homem já é considerado, o menino já é considerado homem, né? Bom, Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. E aí, se você pegar esses dois dados, você normalmente cai que Noé tinha 500 anos quando teve seus filhos, certo? Bom, o filho mais velho de Noé, aqui nós vamos extrair as idades dos filhos de Noé, certo? As idades assim, é, aproximada do meio e pro mais novo. Que a do mais velho não vai ter como conseguir a idade do mais velho. Vejam, o filho mais velho de Noé era 100. E este tinha 98 anos quando saiu da arca, pessoal. A Bíblia fala isso. Vejam, estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Essa não é a ordem de nascimento deles, pessoal. Sem, Cão e Jafé não significa dizer que Sem foi o primeiro, Cão foi o segundo e Jafé foi o primeiro. E Jafé foi o último. Essa não é a ordem
de nascimento deles. Vou mostrar aí para vocês, vejam. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Depois do dilúvio nasceram filhos dos filhos de Noé, né? Esses Sem, Cão e Jafé tiveram filhos depois do dilúvio. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Ou seja, a Bíblia nos está dizendo que o Sem tinha 100 anos quando gerou esse Arfaxade, que era seu filho. Mas isso se deu 2 anos depois do dilúvio. Ou seja, então antes do dilúvio, quando ele saiu da arca, esses 7 ou esses 100 tinha em torno dos seus 98 anos. Entenderam? Porque ele 2 anos depois gera esse filho. E 2 anos depois ele completa 100 anos. Tá entendendo? Então, antes de sair da arca, ele tinha 98 anos. E como é o tempo que eles ficaram dentro da arca, a Bíblia também nos diz, porque nós sai com 601, então é em torno de um ano que eles ficaram lá. Então, o tal do Sete tinha 97 anos quando entrou na arca. Entenderam? E esse 100, que entra na arca com 97 anos, ele é o mais velho. Entendeu? Então, se ele é o mais velho, aí nós temos agora de descobrir a, com relação a 100, a idade de Cão e Jafé. Vamos ver. E a Sem nasceram filhos. E ele é o pai de todos os filhos de Eber, o irmão mais velho de Jafé. Tá vendo? Como é que nós descobrimos que o Sem, que tem 97 anos, é o mais velho? Porque a Bíblia nos diz, né? Diz que Sem é o irmão mais velho de Jafé. Entendeu? Então nós já sabemos que Sem, que tem 97 anos, nós deduzimos a idade dele aqui, né? Essa parte aqui, ó. Deduzimos a idade dele no Gênesis 11:10. E agora o Gênesis 10:21 nos diz que ele é o mais velho. Então, ele tem 97 anos e é o mais velho dos filhos de Noé. Bom, a Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber, aqui é uma outra versão, certo? Por isso que eu botei 10:21 aqui e 10:21 aqui. Essas são duas versões diferentes. Bom, a Sem foi, versões bíblicas, a Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé, né? Irmão mais velho de Jafé, também lhes nasceram filhos. E agora, a passagem que nos mostra quem é o mais novo. Bom, já o filho mais moço era Cã. Aqui, pronto, acabamos. Então, concluímos aqui que o mais velho é Sem, o mais novo é Cã, e o do meio, que não é nem mais velho nem mais novo, é o Jafé. Entenderam? Fazendo com que concluamos que Jafé era o filho do meio em idade de Noé. A ordem de nascimento, portanto, é Sem, Jafé e Cã. E não como o texto diz, né? Sem, Cã e Jafé. Ali não é a ordem de nascimento deles. A ordem de nascimento deles é essa: Sem, Jafé e Cã. Sem é o mais velho, é o que nasce primeiro, é o primogênito. O, o Cã, como nós vimos, é o mais novo, então é o que nasce por último. E o do meio é Jafé. Entenderam? Despertando Noé do seu vinho, soube que lhe fizera o filho mais moço, que é o Cã. Ou cão, né? Tem versões que chamam ele de cão. Javé, portanto, avisou Noé do tal dilúvio sanguinário quando este tinha seus 500 anos. Tá entendendo, pessoal? Aí, se ele foi avisado em torno desses 500 anos, ou 520, ou 513 ou 12, porque seus filhos já estariam mais maduros, já teriam nascido e seriam maduros, então significa dizer que a ordem de Javé é uma mentira, pessoal. Porque ela diz que Noé era o mais justo, ou era o único justo, aliás, né? Desculpa, era o mais justo, não, era o único justo. Porque ser mais justo ou ser mais justo não quer dizer que existia outros justos e que só seria salvos os mais justos. Não tem sentido, né? Justo é justo. Então, a Bíblia diz que Noé era o único justo. Era o único que andava em perfeição com Javé. Mas se ele recebeu essa ordem de Javé por essas idades aqui, como nós já falamos, então o pai de Noé
Por que o pai de Noé não foi chamado de justo quando Noé o foi? Por que os filhos de Noé, os irmãos de Noé, não foi chamado de justo quando Noé o foi? Se o Deus Javé apareceu para Noé quando Noé tinha seus 500 anos. Até o pai de Noé estava vivo. Entenderam, pessoal? Que mentirada é essa Bíblia? É um livro sem pé sem cabeça, pessoal. Isso é a Bíblia pior que a gibi. E a mentirada é demais. Só que isso gera mais um problema. Essa questão aqui que nós já falamos, né, pessoal? É problema por cima de problema. Só que isso gera mais um problema, além do que já dissemos. O mesmo texto nos diz que Javé fixou a idade de 120 anos como limite para aquela geração de Noé, pessoal. Não sei se eu coloquei a passagem, mas vocês podem conferir lá, né? Eu acho que é o capítulo 6 que fala, certo? Que o Deus hebreu fixou 120 anos para aquela geração. Ou seja, ninguém ia passar mais de 120 anos. E isso é mais outra mentira, pois os conterrâneos de Noé viveram muito mais que 120 anos, pessoal. Inclusive o próprio Noé. Assim, o contexto nos diz que Noé e seus familiares levaram em torno de 100 anos para construir a arca. Lembre-se que o Sete, como nós conseguimos detectar, tinha 97 anos quando entrou na arca. Saiu de lá com 98 anos e 2 anos depois teve seu filho afastado, tá lembrado? Então, 97 anos ele entra, Noé entra com 600 anos e sai de lá com 601, certo? Então, a arca girou para ser construída e para o de Jeová aparecer para esse Noé 100 anos antes, certo? Assim, o contexto nos diz que Noé e seus familiares levaram em torno de uns 100 anos para construir a arca e reunir todos aqueles animais, né, que vieram de tudo que é lugar, e preparar todo o mantimento para esses animais e para eles mesmos, certo? Agora pense comigo. Veja que, veja que, como eu falei, vou repetir novamente essa questão dos 120 anos. A passagem diz que o Deus hebreu fixou o limite de vida daquele povo em 120 anos, pessoal. E não tem sentido. Porque se você for contar os 120 anos do nascimento de Noé, que Noé nasce Noé nasce quando o seu pai tem 182 anos. Se você somar da parte do nascimento de Noé, isso aí, que é 182 anos do pai, então as pessoas tinham que ter mais ou menos 300 e poucos anos. As pessoas iam viver até 300 e poucos anos. E é mentira. Por quê? Porque o Noé, ou porque o Dilu vai chegar na idade em que Noé tem 600 anos, entendeu? Então, onde encaixa esses 120 anos de limite para a vida das pessoas ali? Não encaixa. Isso é mentira. Bobagem pura. Tá entendendo? Outro ponto que nós devemos considerar é que, como alguém leva 100 anos sem se preocupar com seus parentes que morreriam afogados, pessoal? Vê se tem sentido um besteirol de história dessa. O cara construindo a arca, ele e seus filhos, lá, levam uns 100 anos para fazer essa preparação toda. E ele não dá a mínima para seus parentes que iriam morrer afogados, já que ele recebeu o aviso desse Deus, né? O cara não foi dizer para ninguém, o Deus hebreu também não disse para ele salvar ninguém, porque ninguém prestava. Pai, vê se tem sentido isso. Bom, mesmo que imaginemos como Pedro, o apóstolo lá, né? O apóstolo Pedro, mentiroso, tudo mentira esses cristãos. Mesmo que imaginemos como ele, que disse que houve uma pregação da parte de Noé dentro desses 100 anos, isso não teria sentido. Dizemos da pregação porque ele fala aqui, pessoal, é 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, veja o que é que ele diz. E os crentes, em geral, deduzem que Noé pregou para o pessoal lá. Diz que o pessoal morreu, mas morreu porque eram desobedientes e não quiseram entrar na arca com Noé. Mentira, né? Porque todo mundo se arrependesse ia caber na arca e precisava.
E se o pessoal se arrependesse, precisava entrar na arca? Não. Era só não trazer o dilúvio. O pessoal se arrependeu, pronto. Não precisar pessoas entrarem na arca. A pessoa não se arrependeu? Pronto, acabou. Não tem que trazer mais dilúvio. Não era simples? Bobagem, pessoal. Tudo idiotice. As histórias da Bíblia. Veja que aqui 2 Pedro fala. E é com base nessa passagem de Pedro que muitos cristãos dizem que Noé pregou para os seus conterrâneos. Veja. Se não poupou o mundo antigo, diz Pedro dizendo que o Deus hebreu não poupou nem o mundo antigo do tempo de Noé. Veja. E não poupou o mundo antigo, e só preservou 8 pessoas, que eram os familiares, que eram Noé e seus filhos e suas três noras, né? É noras? Às vezes troco, nora e sogra. Bom, então, que eram 3 filhos, suas 3 mulheres e a velhota da mulher de Noé. 8 almas, como a Bíblia fala, né? 8 vidas, 8 pessoas. Bom, preservou 8 pessoas, entre as quais Noé, esse pregador da justiça. Aí o idiota do Pedro, se é que foi Pedro mesmo, e nós sabemos que não foi, sabe que segundo a carta de Pedro é questionado até hoje. É afirmado que não foi Pedro, que nem a primeira foi ele que escreveu. Bom, esse pregador da justiça, é aqui o Pedro, ou quem diz ser Pedro, diz que Noé foi pregador da justiça. Ou seja, ele saiu dizendo, né, tal, que isso, aquilo ia acontecer, tal. Os cristãos deduzem que Noé pregou, porque Pedro aqui, por inspiração, porque o texto lá não diz nada que ele saiu pregando porcaria nenhuma para ninguém, certo? Mas os cristãos acreditam que Pedro, por inspiração, falou que não era pregador da justiça, porque ele, o Espírito Santo, falou para Pedro, quando foi escrever essa bobagem aqui, que Noé saiu pregando por seus conterrâneos. Aí por isso que Pedro botou pregador da justiça. Entenderam? E os cristãos, daí, por causa desse besterol, aí acredita que Noé saiu pregando. Quando desencadeou o dilúvio, isso aqui Pedro pegou, leu a passagem, Pedro não, quem fez as vezes de Pedro, né? Leu a passagem e imaginou, né? Que não faria sentido o Noé ficar um tempo todo aquele sem dizer nada a ninguém, né? Ele imaginou que saiu pregando, né? Falando para as pessoas, quando desencadeou o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Só que na própria Bíblia vai desmentir ele, tá? Porque a Bíblia é isso, pessoal. É lenda, mentira, pessoal. Vou repetir sempre nos meus vídeos. A Bíblia é lenda, é mentira, é historinhas, histórias bobas. As pessoas só têm dificuldade em entendê-las e não vê-las como tais porque foram ensinadas a achar que esse livro é sagrado, é santo, inspirado e que é a palavra de tal Deus, de um tal Deus. Aí elas olham essas mentiras, essas bobagens todas e sentem dificuldade em achar que isso é bobagem, é mentira. Né? Mas é mentira, é bobagem. A dificuldade está em virtude de a pessoa ter nascido acreditando nessas bobagens como sendo verdades. Não é que o livro seja difícil de entender ou difícil de ser interpretado, tá entendendo? Mas é a forma como a pessoa se prende a, ao texto bíblico como ele sendo verdades vindo de um Deus. Elas criam esse apego exacerbado a essa crença e aí cria tipo um bloqueio mental quando elas vão ler a Bíblia. Tá entendendo? Vejam. Primeiro, porque havia centenas de parentes de Noé. Isso aí não tem nem sentido ele ser pregador da justiça, entendeu? Porque havia centenas de parentes de Noé, ainda vivos, que segundo a mentira, como nós já falamos, né? Havia centenas de parentes de Noé que estavam ainda vivos. E que, segundo a mentirada cristã, vinham de uma linhagem de homens tementes e leais ao Deus da cara de boi, Javé. Vocês sabem por que eu chamo ele da cara de boi, né? Não faria sentido Noé estar pregando para estes, pessoal. Como é que o cara vai pregar para parente que adora o mesmo Deus que ele? Isso tem sentido? Noé era, os parentes de Noé eram dos descendentes de Sete, que dizem que adoravam esse Deus.
Então, para que Noé ia pregar para esse povo? Eles conheciam o Deus hebreu, adoravam esse Deus hebreu. O Deus que seria chamado Deus hebreu, né, na verdade. Tá entendendo? Não faz sentido. Na verdade, todos nessa época, vejam essa questão que eu trago para vocês, mano. Na verdade, todos nessa época eram parentes uns dos outros, pessoal. Tá entendendo? Pois a suposta divisão entre raças e povos só ocorreria após o dilúvio com os filhos de Noé. Ou seja, não faz o menor sentido haver pregação no tempo de Noé, pessoal. Era todo mundo parente. Era irmãos, primos, tudo junto, era tudo parente. Não tinha divisão de família, coisa nenhuma. Tá entendendo? Todos eles vinham dos mesmos parentes. Essa separação de famílias, de povos e raça só acontece depois do dilúvio. Segundo essa mentirada toda da Bíblia, só acontece a partir quando os filhos de Noé saem do dilúvio. Esses três filhos é que geram os diferentes povos, segundo a Bíblia, capítulo 10 e 11, né, que é a separação da língua, aquela conversa toda, que os filhos de Noé aí vai criar, aí se afastam, aí vão para as diferentes ilhas, aí gera os, os povos gregos, babilônios, assírios e demais povos. Ou seja, é a partir dos filhos de Noé, sem Cã e Jafé, que os povos que nós conhecemos e aqueles que a Bíblia fala, babilônios, assírios, persas, gregos, egípcios e outros, surgem. Ou seja, quer dizer que antes era um povo só, entendeu? Era uma única raça. Eram todos irmãos, pessoal. Ou seja, vê se tem sentido uma maluquice dessa, pessoal, de haver, primeiro, pregação para um povo que conhecia um único Deus, tá entendendo? E essa mentirada toda aí é tudo mentira. Na verdade, eles eram todos politeístas, né? Nessa época aqui, ao tempo, né? Que a essa história se remete, né? Não estou dizendo que essas pessoas existiram. Pode ser que nem existiram. Esse, e tudo indica que não existiram, né? É muita mentira para ter alguma verdade. Então, esses povos, não existiam povos nessa época. Era um povo só. Tá entendendo? Era tudo descendente de um povo só. Segundo a lenda, repito, segundo essa lenda bíblica. A divisão de povos só acontece depois que os filhos de Noé saem da arca. Então, antes não havia divisão de povos. Era um povo só. É como aqui Noé ia pregar para esse povo, que era o povo dele, todos ali eram o povo dele, todos ali eram parentes dele, uma tal de pregação de arrependimento, que o Deus hebreu ia matar todo mundo porque ninguém prestava. Bem, tem sentido isso? Entenderam? Além dos motivos que eu já mostrei para vocês. E não faz o mínimo de sentido. Só um alienado que vê sentido numa bobagem dessa, tá entendendo? Pessoa tapada, uma pessoa vendida, pessoa que não compreende o que é um texto, pessoa totalmente ignorante em termos de interpretação de texto, tá entendendo? Ou aquele crente, vamos dizer assim, que não quer dar o braço a torcer, entendeu? Ele achar que isso aqui existe alguma verdade. Veja, agora eu vou mostrar para vocês passagem que desmente o que Pedro falou. Porque Pedro falou que houve uma pregação, né? Pregador da justiça. E não só desmente Pedro, como aqueles que deduzem que Pedro falou de uma pregação. Certo? Veja. Veja o que aqui diz as passagens. Bom, segundo, primeiro ponto falei aqui, né? Primeiro, né? Agora veja. Segundo, se analisarmos a comparação feita por Jesus, essa nos mostrará, essa o que é essa comparação? Essa nos mostrará que não houve pregação coisa nenhuma. Esse Pedro era só outro cristão maluco que inventava historinhas, pessoal. Malucas também, descontextualizadas do texto hebraico. Todos os cristãos faziam isso. Pegavam passagens bíblicas, imaginavam uma maluquice e criavam suas lendas no Novo Testamento. Era assim que eles faziam. Certo?
tinha nada de inspiração. Assim como, veja o que foi que Jesus disse, e mostra que aqueles que acreditam que Pedro está se referindo, ou ele mesmo pensou que houve uma pregação no tempo de Noé, estão completamente enganados. Veja, assim como foi nos tempos de Noé, veja que, olha, assim como. Então, nós vemos que essa fraseologia vai fazer uma comparação entre o tempo de Noé e uma outra época. Veja, assim como foi no tempo de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Pronto, Jesus está dizendo que aquilo que aconteceu no tempo de Noé vai acontecer no tempo aqui, assim, no tempo da vinda do Filho do Homem. Que até hoje os crentes esperam essa vinda do Filho do Homem, que é a vinda de Jesus, está entendendo? Então, a vinda de Jesus, na vinda de Jesus que os crentes de hoje, até hoje esperam, né? Os cristãos do primeiro século esperavam naquela época deles. Quer dizer que o que aconteceu lá no tempo de Noé vai acontecer na suposta vinda de Jesus. Veja, entendeu? Ele traçou um paralelo. Ele fez uma comparação entre dois tempos, entre os tempos antigos de Noé, entre os tempos dos cristãos aqui. E os cristãos de hoje também acham que esse tempo se estende até hoje. Veja, nos dias que precederam o dilúvio, ou seja, nos dias que vieram ou que ocorreram antes do dilúvio. Veja o que é que dizia aí. Nos dias que antecederam, precederam o dilúvio, que vieram antes do dilúvio, as pessoas, ou seja, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, o que é que o texto está nos dizendo? Que até o dia em que Noé entrou na arca, as pessoas da época de Noé viviam a vida normalmente, pessoal, como nós estamos vivendo. Por isso que ele traçou o paralelo. As pessoas comiam, as pessoas não deixaram de comer, as pessoas não deixaram de beber, as pessoas não deixaram de casar, as pessoas não deixaram de brincar. Tá entendendo o que eu tô falando? De brincar. As pessoas se casavam e davam-se em casamento. Ou seja, as pessoas viviam as vidas normalmente. As pessoas não tinham conhecimento nenhum de dilúvio, pessoal. É isso que o texto quer dizer. Ninguém saiu para pregar porcaria nenhuma para avisar elas que ia haver dilúvio. Entenderam? E isso, como eu disse, desmente tanto os crentes que pensam que houve uma tal de uma pregação a partir da declaração do mentiroso do Pedro, que também, pelo que dá também a entender que ele acreditava que houve uma pregação no tempo de Noé, e daí já derruba a é, suposta, sua suposta é, como é que eles chamam? Inspiração, né? Então, isso também derruba, no caso, a sua suposta inspiração, que diz que esses escritores cristãos recebiam inspiração divina, né? Que algumas informações eram eles que presenciaram, outras eram o Espírito Santo que soprava nas orelhas deles. Então, esse Espírito soprou de forma errada, né? Essa história de que Noé saiu pregando. Porque a passagem aqui de Mateus nos mostra claramente que não houve pregação nenhuma. Veja, e os homens de nada sabiam. Veja, o texto, se você não consegue entender até aqui, ó, que não houve pregação nenhuma, a parte aqui seguinte ainda deixa claro que e os homens de nada, ou seja, os homens da época de Noé, e nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio e levou a todos. Ou seja, eles só vieram saber de que só vieram saber da existência do dilúvio quando o dilúvio veio e desceu. Buf, começou a cair água. Foi naquele momento que eles se deram conta de que aconteceu o dilúvio e que houve um dilúvio, entendeu? Ou seja, antes disso, eles não sabiam de nada, pessoal. Não sabiam nada de que ia haver dilúvio, coisa nenhuma. Ou seja, não houve pregação, porcaria nenhuma. Ninguém soube de nada. Noé saiu pregando porcaria nenhuma. Segundo a lenda, Noé ficou lá durante 100 anos, fazendo todas as papagaiadas lá de construir a arca com seus filhos, e não falou nada para ninguém, nem para os seus parentes, pessoal. Olha.
ficou pianinho, esperou o tempo de entrar na arca e que todo mundo se fudesse. Entenderam? Foi, é essa a, o que o texto nos diz. O Gênesis conjugado com Mateus 24, 37, 39. Dizimento de Pedro, né? Segunda Pedro. E as quintalhadas em geral. Veja que absurdo, pessoal. Veja que maluquice desse Deus de condenar pessoas sem ter o mínimo, sem ter a mínima informação de algo que era crucial para elas saberem. Como é que alguém mata outras pessoas sem dar um. É como se fosse um assassino matar outro sem possibilitar a defesa de outra pessoa. Foi assim que esse Deus canalha do Velho Testamento, segundo essa lenda toda, né? Que é tudo mentira, né? Graças a Deus, agiu para com aquelas pessoas, pessoal. O velhote sem vergonha do Noé ficou 100 anos lá, construindo para lá e para cá, que isso é mentira, né? Com certeza. 100 anos construindo sem e pianinho calado, não falou nada para ninguém. E o Deus hebreu armou uma presepada dessa para matar todo mundo sem ninguém saber. De nada, pessoal. Veja que absurdo. Lembrando, pessoal, que isso é mentira, já a partir do ponto de dizer que só havia Noé como homem justo, porque nós vimos que havia outros homens justos. Tá entendendo? E a lenda dizia que havia outros homens justos, porque Noé era descendia de Lameque, Lameque, até o ponto em que Noé foi avisado, ainda estavam vivos os filhos de Noé, os irmãos de Noé, até o tempo do dilúvio estavam vivos. E, portanto, Noé não era um único homem justo. Entenderam? Isso que nós estamos falando aqui agora, a partir da análise da passagem de Mateus 24, 37, conjugado com Pedro também, é, é, é só para a questão da pregação, que os cristãos dizem, muitos deles, a maioria esmagadora fala que houve pregação. Não houve porra nenhuma de pregação. Tudo mentira. Nos dias que precederam o dilúvio, essa aqui é uma outra versão, pessoal. Mateus 24 é a mesma versão, né? Aliás, digo, é o mesmo livro, é a mesma passagem, Mateus 24, veja, 4, 36, 39, certo? É Mateus, é simplesmente uma outra versão bíblica, certo? Mas a passagem é a mesma. Eu trago assim duas ou três passagens, é porque uma outra passagem é mais esclarecedora que a outra. Só isso, certo? Veja, o que é que diz essa outra passagem? Nos dias que precederam o dilúvio, ou seja, nos tempos anteriores ao dilúvio, pessoal, o que é que acontecia? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento. Ou seja, as pessoas bebiam, comiam, casavam-se e davam-se casamento. Até o dia, isso aconteceu, que as pessoas comiam, bebiam e davam casamento, foi até o dia em que Noé entrou na arca. E acabou, né? Porque veio o dilúvio. E os homens de nada sabiam. Veja o que é que o texto diz aí. E os homens de nada sabiam. Sabiam de nada, pessoal, que ia acontecer. Até o momento, olha, que veio o dilúvio e os levou a todos. Aí esses evangelistas, aí eles concluem que, assim como ninguém sabia de nada, no tempo deles agora também as pessoas vão ser pegas de surpresa, sem saber de nada. Embora eles digam, né, que eles estão pregando para as pessoas se arrependerem, aquela conversa toda, hoje, tá entendendo? Eles dizem isso, que as pessoas estão que eles pregam para que as pessoas se arrependam, que Deus quer o arrependimento de todos, tal. Mas veja que eles dizem que os homens da época de Noé não sabiam de nada, só foram saber dessa conversa só foram saber que do dilúvio foi quando eles foram pegos, a partir do momento que o dilúvio veio e matou todos eles. Aí eles se deram conta de que do dilúvio, tá entendendo? Ou seja, antes não sabiam de nada. Até nisso, a comparação deles, dos cristãos, é tosca. Porque eles fazem a comparação dos tempos de Noé com os deles, com o tempo deles. E diz que, assim como aconteceu no tempo de Noé, aconteceria no tempo deles. Só que no tempo de Noé, ninguém pregou nada. E no tempo dos cristãos, eles dizem que pregam para que as pessoas se arrependam. Então, como é que o tempo de Noé é igual ao tempo deles? E assim como aconteceu no tempo de Noé, vai acontecer no tempo deles. Entenderam? Até nisso, os cristãos são do primeiro século, quando inventaram suas mentiradas, falharam.
Eles sempre faziam comparações ridículas, idiotas, que quando a pessoa analisa para pensar, vê o fiasco que essas comparações, essas análises e essas crenças bobas e idiotas que eles criaram. Vejam, o mestre dos malucos cristãos do primeiro século, veja, eu estou falando dos cristãos do primeiro século, né? Vejam, o mestre, que é Jesus, dos malucos cristãos do primeiro século, Jesus nos dá prova, pessoal, de que não houve pregação, pois ele diz que a vida antediluviana, antes do dilúvio, seguia seu rumo normalmente, e as pessoas nada sabiam de tal iminente desastre que as esperavam em meio às águas do dilúvio. Vejam ainda essa autodeclaração do filho do genocida Javé. Veja o que ele diz, o genocida. Isso o filho do genocida, né? O Jesus, veja o que é que ele diz ainda. Comiam, e agora nós vamos encontrar essa declaração em Lucas, capítulo 17, viu? Olha, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Está em perfeita conformidade com Mateus, né, que nós vimos. Veio o dilúvio e matou a todos. Como é que a pessoa vê um negócio desse e acha coisa linda, né? Coisa bonita. Também do mesmo modo, ele diz aqui, também do mesmo modo, como aconteceu nos dias de Ló. Veja, agora esse agora, Lucas, nós vimos que Mateus traçou um paralelo entre os tempos de Noé e os seus dias. E diz que aconteceu mesmo. Esse, Lucas, ele vai um pouco além. Ele não só compara os dias de Noé ele traz alusão, né, os dias de Noé aos seus dias, como ele traz também o tempo da época de Ló. E veja o que é que ele diz. Também do mesmo modo, como aconteceu nos dias de Ló, aqui tem Ló, porque esse Lot, né, ele, vamos dizer assim, não é pronunciável, né? Assim como no tempo de Ló, os homens festejavam, veja, os homens festejavam. E qual é o tempo de Ló? É lá na época da cidade de Sodoma e Gomorra, pessoal. Os homens festejavam, compravam, veja, os homens festejavam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Ou seja, assim como nos dias de Noé, que Mateus diz que as pessoas viviam, e Lucas também fala, as pessoas viviam, casavam, as pessoas casavam-se, bebiam e comiam. No tempo de Ló, as pessoas também viviam como? Da mesma forma. Não sabiam de nada, viviam suas vidas normalmente, sem saber de nada de destruição que esse Deus havia preparado para elas. É isso que o texto quer dizer. Os homens festejavam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, que exterminou todos eles. Entenderam, pessoal? O escritor evangelista de Lucas está nos dizendo que o que aconteceu na cidade de Sodoma e Gomorra e ao redores aconteceu da mesma forma no tempo de Noé. Agora pare e pense comigo. Houve alguma pregação no tempo de Ló? As pessoas da cidade de Gomorra ficou sabendo que iriam para lá 2 anjos que ia acabar com todo mundo, ia matar todo mundo, trazendo fogo e enxofre do céu? Não. Eles chegaram lá, avisaram Noé, ou avisaram a Ló, só avisaram a Ló para ele fugir com suas filhas e com os tais noivos de suas filhas da cidade. Ou seja, eles não avisaram ninguém, só avisaram o Ló. E o texto, portanto, quer nos dizer que no tempo de Noé não houve aviso de ninguém, pessoal. Noé não pregou porcaria nenhuma, como nós já dissemos. E que é novamente confirmado por essas passagens agora que eu estou mostrando para vocês. De Lucas, por exemplo, Mateus 24, Lucas 17. Não houve pregação nenhuma. Está entendendo? As pessoas, esse Deus criminoso, matou as pessoas sem dar a elas a oportunidade de arrependimento, pessoal. Veja que Deus criminoso, imoral em todos os sentidos. Matar pessoas sem dar
a elas a oportunidade de arrependimento, de voltar atrás de seu comportamento, quer que sejam imorais, que ele encarava. Ele não disse a elas que aquilo que elas faziam era errado, que era imoral ou coisa do tipo. Não. Ele deixou que elas vivessem suas vidas como elas viviam normalmente, comiam, bebiam e bola para frente. Isso é moral em um livro? Isso é moral de um Deus todo sábio e matar pessoas dessa forma? Isso é justiça? Aí o idiota, o, o ignorante vai vir e vai dizer: e você é Deus para estar julgando Deus? Você é Deus para dizer como é que ele deve se comportar, como ele deve agir? É o argumento do ignorante. Basta nós pensarmos que Deus é justiça. E onde há justiça nisso? Você acha que há justiça nisso? Não tem justiça nisso. E o Deus é tão mentiroso que as passagens dizem que ele diz que nunca vai fazer algo sem nunca avisar. Diz que sempre vai fazer algo e sempre vai avisar as pessoas, sobretudo seus servos. E aqui nós vemos claramente que não avisou porra nenhuma. Né? Tudo mentira, pessoal. A Bíblia é uma literatura apenas, pessoal, repleta de lendas. Um ou outro é nome de pessoas, ou personagem, ou lugares, ou mesmo algum evento, assim, aconteceu. E eles pegaram e empurraram um monte de lendas de mentiras, porque era normal deles fazerem isso. Eles viviam num caldeirão de lendas e misticismo. Essas pessoas acreditavam em deuses, em demônios, tá entendendo? Que agiam a todo tempo em suas vidas. Essas pessoas acreditavam em feitiçaria, que o cara que fazia qualquer presepada lá podia prejudicar a sua vida, coisa do tipo. Essas pessoas acreditavam em olho gordo, como diz a história, em macumba, em feitiçaria, em sonhos. Eles imaginavam que sonhos eram revelações dos deuses. Esse mundo dos hebreus está mergulhado em misticismo, pessoal. As pessoas não conseguem sair dessa bolha de mentiras, de ignorância. A Bíblia só torna as pessoas cada vez mais ignorantes. E aqui fechamos a conclusão de que não houve pregação nenhuma, pois que ele, o tal de Jesus, compara a situação do tempo de Noé à das pessoas das cidades de Sodoma e Gomorra. E sabemos que essas pessoas da cidade de Sodoma e Gomorra não foram avisadas de que suas cidades seriam devoradas por fogo e enxofre que desceriam do fogo ou que desceriam do céu. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, comente, assista o vídeo até o final. Se não puder assistir de uma vez só, assista em parte. Um dia vocês assistem não sei quantos minutos, outros vocês assistem o restante, coisa do tipo, certo? Não deixem de assistir o vídeo por completo. É isso aí, dê seu like e até o seu dislike, né? E até a próxima.